Uniso Economia. Oi, gente! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Uniso Economia, aqui pela Rádio Uniso, também pela Cantate FM em 104,5 e nos canais de comunicação da Universidade de Sorocaba, inclusive com cortes que você vai acompanhando aí também no TikTok oficial da Universidade de Sorocaba. Lembrando que o Uniso Economia é um produto, é uma realização aqui do Labicom, Laboratório de Comunicação da Uniso, da Universidade de Sorocaba. A técnica hoje é do nosso Marcelo Caran, o libanês, e também a coordenação da professora Evenise Batista. A edição de vídeo deste programa é de Jéssica Toffoli e Douglas Vale. Bom, hoje a gente recebe o professor Renato Vaz Garcia, coordenador do curso de Economia, Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba. E a gente vai tentar entender algumas nuances que a gente tem visto muito comentar durante esses períodos, e pode-se dizer assim, períodos políticos muito importantes, curiosos e turbulentos também. Professor Renato, bem-vindo mais uma vez. Como sempre, um prazer tê-lo aqui. Semana passada nós falamos sobre poupança com o professor Marcos Canhada. Vamos falar sobre um pouquinho de política hoje. Será que dá para desvincular a política da economia, professor? Não, é impossível. A Douglas, a todos aí, é um grande prazer mais uma vez aí tá conversando com todos. Enfim, a política ela tá no nosso dia a dia, né? Não só na economia, na sociedade, em qualquer ambiente que nós convivemos, a política faz parte. O que a gente tenta procurar fazer é trazer o benefício da política para dentro da economia, né? Porque as decisões econômicas dependem das decisões políticas ali e muitas vezes ela acaba, assim, é uma situação bem difícil, assim, porque não necessariamente você sabe qual é a política ideal também, né? Qual é a decisão política ideal. Mas a gente tenta sempre usar como parâmetro outros países, outras situações que nós mesmos vivemos, né? Para fazer com que as nossas decisões políticas sejam mais assertivas, né? Será que Donald Trump vai estar no nosso programa hoje? Ah, com certeza. Ele não nos deixa em paz, né? E qualquer decisão que ele toma afeta o mundo inteiro, então não tem jeito. Né? Então vamos desenrolar o nosso Uniso Economia a partir de agora. Professor, para a gente começar, antes de entrarmos propriamente dito nessa questão da economia, da política e a economia e política, o senhor dizia fora do ar aqui a questão do PIB, né? Teve uma leve alta, mas nada ainda tão significativo assim para este momento brasileiro, né? Sim, já era esperado, a expectativa era da gente crescer nesse trimestre 0,3%, a gente cresceu 0,4%, mas foi abaixo do crescimento do trimestre anterior. E nos últimos trimestres a gente vem praticamente mantendo uma linha ali próximo do zero, né? Nossa economia não está crescendo. Isso também é reflexo, obviamente, de um cenário externo, que também está bem conturbado, mas também um resultado interno, que nossas reformas ali, elas não andam, né? A gente não consegue destravar algumas questões ali que envolvem o crescimento econômico, tanto é que o que puxou mais para baixo, né, esse crescimento do PIB foram os investimentos, né? E essa é uma variável chave na economia quando você quer crescer, porque se você quer um consumo maior no futuro, que as pessoas comprem mais coisas no futuro, ela precisa ter bens e serviços sendo feitos, né? E a partir do momento que o investimento cai, você tem menos bens e serviços, e se o consumo se acelera, menos bens e serviços, mais consumo, inflação, né? Então, a queda do investimento, que foi mais de 2%, é um cenário bastante preocupante para o nosso caso desse PIB agora, né? Lembrando, né, o PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas que são produzidas dentro do país. A gente vai caminhar com o nosso programa, mas lembrando dessa questão aí de menos produtos, mais procura, gera inflação. Na semana passada, conversando com o Júlio Casas, ele que é um empresário do ramo imobiliário aqui em Sorocaba, ele dizia o seguinte, ele trouxe um dado que eu acho que dá para a gente fazer um paralelo e é um dado preocupante. Ele disse o seguinte, se em 10 meses o investidor da construção civil, e Sorocaba tem vivido um boom na construção civil importante, se em 10 meses o investidor da construção civil não investir e nós não tivermos novos empreendimentos lançados, em 10 meses a gente zera o estoque e a gente não tem o que
vender, o que oferecer, principalmente para quem vem de fora ou para quem está aqui querendo dar aquele up na moradia e tudo mais. Ah, mas Douglas, por que você traz a questão da construção civil? Porque essa questão da inflação. A gente vai, em 10 meses, se não tiver nenhum lançamento, a gente vai ter menos produto. Exatamente. E esse produto ele vai subir. E aí a questão é que a economia, ela não óbvio que a gente tem na macroeconomia, o próprio conceito do PIB é isso, é a gente considerar tudo como uma coisa só, né? A gente soma todo o investimento e todo o consumo. Mas se a gente pegar alguns setores especificamente, você tem problemas muito mais crônicos, né? O caso da construção civil, eu acho que daqui a um tempo pode até ser em alguns centros, né? Como Sorocaba, por exemplo. Mas tem outras situações. Você pega, por exemplo, a taxa de desemprego nossa está bem baixa comparado ao nosso histórico. Só que você tem alguns setores que tem uma falta muito grande de mão de obra hoje, né? O que vem puxando emprego é basicamente setor de TI, principalmente, né? Comunicação e TI, e setor de construção civil, que vem puxando também bastante, e um ou outro setor secundário, assim, mas o restante da economia ainda tem uma taxa de desemprego bastante elevada. E o caso da construção civil, ele tem um certo agravante no caso do Brasil, que é a questão da taxa de juros. Mesmo com uma demanda muito alta, mesmo com o consumo dando conta desse lançamento, desse número maior de lançamentos, muitas vezes essa pessoa que comprou esse imóvel, ela fez um financiamento. E esse financiamento ela está fazendo num cenário de juros ainda muito elevado. E numa população que já está com um nível de endividamento muito alto, né? Saiu semana passada uma reportagem, uma pesquisa mostrando que o brasileiro ele compromete em torno de 27% da sua renda com dívida e juros. É assim, disparado maior, né, dos países selecionados na pesquisa. E isso é muito preocupante, porque a nossa dívida, não tem problema nenhum você fazer dívida para ter patrimônio, né? Você vai comprar um imóvel, você não vai comprar à vista eventualmente. O grande problema do Brasil é que essa dívida é feita basicamente para consumo. Então nós estamos se endividando muito para consumir bens e serviços ali com uma taxa muito elevada. Isso aumenta nosso endividamento e aí a hora que você vai comprar um bem como imóvel, um carro, aumenta ainda mais. Então tem que ficar muito atento a essa questão da inadimplência, né? E ainda nesse ponto, professor, existe a questão de, ok, nós estamos com um nível de desemprego mais baixo, mas a renda ela continua baixa. E aí contribui ou não para esse endividamento da população? Não, com certeza, porque saiu uma pesquisa também semana passada que 56% dos brasileiros não conseguem fazer com que o salário chegue até o final do mês. Então, o salário acaba antes do mês para 56% das pessoas. É muita gente. Olha, eu estou inserido nesse contexto, viu? E aí, as pessoas vão buscar alternativas. E uma das alternativas e aí é que é um dos grandes problemas. Assim, existem alternativas e essas alternativas precisam ser planejadas, porque boa parte das pessoas recorre, às vezes, ao empréstimo mais fácil, né? Então, vai para um cartão de crédito e entra no rotativo do cartão, vai para um cheque especial e aí acaba pagando taxas de juros de mais de 400% ao ano, né? E aí isso só vai realimentando o endividamento dela. Então, a questão do desemprego, ela é até um pouco fantasiosa. Você sabe que esse é um debate bem interessante também, Lucas, porque faz alguns meses já que tem vários países que estão em situação econômica relativamente parecida com o Brasil, né? Com um PIB que não é negligenciável, apesar da gente não estar crescendo tanto, ainda a gente vem mantendo o crescimento, tem desemprego baixo e tal, e alguns indicadores que têm indicado melhora. Outros países também estão acontecendo isso, só que a população não está sentindo isso no dia a dia. Então, era até um debate que a gente percebe na classe dos economistas, será que o PIB e esses indicadores que a gente mais observa refletem realmente a melhora da vida das pessoas? Porque mesmo com esses indicadores melhorando, a vida parece que não está melhorando. Você pega, por exemplo, a massa salarial, ela está estagnada praticamente, né? Porque a nossa produtividade está muito baixa, então isso se transforma em salário que não aumenta e o nível de preços cada vez mais alto faz com que a gente fique cada vez mais pobre, né? Então é bem assim complexa a situação, não dá para a gente olhar só para um ou outro indicador. A hora que a gente analisa principalmente a renda das pessoas, esse é um fator bem preocupante. E aí você vê, já entra numa questão um pouco mais cultural, não sei se essa seria o termo correto,
mas você vê a população cada vez mais cansada, mais exausta, tendo que muitas vezes trabalhar 2, 3, 4 empregos, ou se trabalha em 1, 2 empregos, fazendo aí os chamados freelancers. Sim, e você vê a qualidade de vida dessa população caindo cada vez mais. Não, né? Exatamente. E aí você vê também um crescimento da informalidade nesse contexto. A pessoa que às vezes não recolhe o imposto o INSS, vai ter problema com a aposentadoria depois, ou às vezes não tem nem renda para ter uma aposentadoria privada, né, para fazer um pé de meia para o futuro. E assim, no meio de tudo isso tem as decisões que podem ser questionadas, né, do ponto de vista de decisões do governo. E isso não é governo A, B ou C. A gente tem um estudo também que saiu recentemente, que antes da pandemia, o programa Bolsa Família era um programa que era muito mais benéfico do que custoso. Então ele trazia muito mais benefícios, inclusive para o mercado de trabalho, do que os custos que ele gerava. Pós-pandemia, saiu uma pesquisa agora, um estudo agora da GV, mostrando que ele já está causando mais prejuízos do que benefícios para a sociedade. De cada duas pessoas que estão no mercado de trabalho, uma delas sai por conta do Bolsa Família, né, para receber o benefício, porque o programa mudou muito pré e pós-pandemia. Então você pega antes da pandemia, acho que era 2017 o estudo que eles pegaram, era o quanto que pagava mais ou menos de benefício médio era R$ 170. Hoje, esse benefício médio está em R$ 670. Então, assim, é um aumento muito grande. Óbvio que tem inflação no período, mas, assim, foi muito maior do que a inflação. O orçamento do Bolsa Família, lá em 17, era 35 bilhões, hoje é 170. Então, é muito dinheiro que está indo. E é questão de política pública. Não é porque é para a pessoa mais pobre, para a pessoa mais rica. A questão é você fazer a avaliação, porque é dinheiro de todo mundo que está sendo usado para o benefício, né, para esse programa. Será que não é melhor eu rever esse programa e usar o recurso para um outro programa que tenha mais efetividade? Eu acho que esse é um debate que a gente precisa ter maturidade para fazer no Brasil, porque alguém que vai questionar a Bolsa Família hoje, né, a nível político mesmo, vai sofrer pedrada. Né? E é justamente a revisão dele que pode proporcionar que as pessoas mais pobres tenham uma vida melhor no futuro. Né? Alguém que vai questionar vai levar pedrada. E aí a gente parte direto para o tema central desse programa, que a gente começou lá no início, que é a questão que envolve a política com a economia. Porque se vai levar pedrada politicamente. E levando pedrada politicamente, vai influenciar diretamente na economia. Professor Renato, por que há essa influência tão grande? Se é que a gente consegue explicar isso, por que há essa influência tão grande entre as questões políticas? Por exemplo, neste momento, no momento que nós estamos gravando esse podcast, esse programa, está acontecendo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tem mexido com o mercado, tem mexido com uma série de situações. Porque essas influências que são tidas, o julgamento é uma questão de justiça, é uma questão de justiça / política, influencia tanto nas questões econômicas de um país. Essa influência da política na economia, ela pode ter várias interpretações, né? Tem várias áreas que a gente pode caminhar. Uma delas, por exemplo, tem uma teoria na economia, que é a teoria da escolha pública. Ela fala o seguinte: o político, ele pensa as atividades dele, as atitudes dele e os projetos dele muito numa ótica de custo-benefício. Então ele vai medir o quanto que me custa apresentar um projeto desse e qual o benefício que eu tenho, né? Não o benefício social. Então, para eu me garantir, eu preciso ter voto. Né? Então, para eu ter os votos que eu preciso, que tipo de política que eu tenho que fazer? Isso é muito perigoso, né? Porque alimenta cada vez mais o político populista e que não é necessariamente as decisões políticas que vão impactar positivamente na sociedade. Aliás, muitas vezes não é. Né? A gente tem inúmeros casos aí em relação a isso. Para o ouvinte poder entender essas políticas que muitas vezes não são populistas, política aplicada pelo menos, por exemplo, pelo presidente argentino Javier Milei.
ele não tem nenhum tipo de populismo dentro do que ele imagina para o país dele nesse momento. Mas eu só abri esse parênteses para ficar fácil para entender que é uma política mais dura, a gente chama de uma política mais austera, diferente, por exemplo, do que o presidente brasileiro adota, que é muito mais populista. Né? Não, e assim, são decisões muito movidas pelo lobby, né? Muito pelas organizações políticas que se fazem, né? Tanto dentro dos congressos, quanto também por parte da sociedade civil. O grupo de empresários do setor A vai lá, faz um baita de um lobby lá no Congresso e aí vai ter benefícios para ele, mas não é um benefício que seria bom para a sociedade. Então tem muita discussão desse ponto. Agora, do ponto de vista mais macroeconômico, é muito baseado, assim, a interferência da política mexe muito com a questão das expectativas dos agentes econômicos, né? Expectativa principalmente de consumidor e de empresa. A partir do momento em que a política dá certas sinalizações, dá certos sinais de que algumas coisas estão sendo feitas, e não é só política, judiciário também, tanto o legislativo quanto o judiciário também dá esses sinais que provocam as expectativas. E a partir do momento que daí você tem uma expectativa que não é, às vezes, tão favorável de que a sua vida vai melhorar, de que a empresa precisa produzir mais para atender uma demanda maior no futuro, se a empresa não tem essa expectativa positiva e se você como consumidor também não tem, a economia vai para baixo mesmo. É como que a gente fala de uma profecia autorrealizável, né? Você acha que a sua vida não vai melhorar no futuro, então você não compra um apartamento hoje, você segura. Só que o fato de você não comprar um apartamento hoje faz com que a economia fique para baixo mesmo, né? E não gire como deveria. Então é muito baseado na expectativa. Se o político ele dá alguma sinalização de uma política populista que seja, para agradar um setor A, B ou C, ou muda a regra do jogo, com o jogo andando, isso é muito ruim. A gente teve um caso, saiu hoje inclusive, no jornal Valor Econômico, falando das várias e várias despesas que já estão ficando fora do arcabouço de gasto, né, do arcabouço fiscal. Das regras fiscais que a gente tem um limite lá para se gastar, o governo vai abrindo torneirinhas, né? Isso aqui não entra na meta de gasto, isso aqui não entra, isso aqui meio que pincelando. E agora, dos vazamentos, uma dessas torneiras são gastos com institutos de ciência e tecnologia, que são universidades, IBGE, institutos de pesquisa, que se eles tiverem receita própria, eles podem gastar além, né, do arcabouço. E isso é até para manter a inovação, pesquisa e tudo mais. Só que o TCU, Tribunal de Contas da União, achou uma brecha nessa lei para ele se intitular como Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, ele entrou como Instituto de Tecnologia agora, tanto o TCU quanto a AGU, a Advocacia Geral da União. Então, para esse tribunal, por exemplo, se ele tem receita própria, ele pode pagar salário maior quanto ele quiser para os seus ministros e tal, né? Então, esse tipo de sinalização que é dada é muito ruim, né, para o cara que vai tomar uma decisão de longo prazo. Né? A empresa não vai... Imagina o cara que vai fazer um projeto de um hospital, né, de um aeroporto. Ele precisa fazer um fluxo de caixa, que a gente fala, né, o quanto que ele vai receber e ter que pagar ao longo do tempo, durante 20, 30 anos. Né? Num cenário em que a regra do jogo muda toda hora, ele não vai fazer investimento, ele vai segurar o dinheiro ou vai procurar outra coisa para fazer. Né? E nós, como consumidores, também fazemos isso, como eu falei. Então, essas decisões políticas afetam muito nas expectativas, tanto nossas quanto das empresas. E aí acaba travando muito. Porque a China, por exemplo, né, é um caso um tanto emblemático, porque eles têm toda uma particularidade deles lá em relação... Desde Confúcio, eles têm uma ideia meio paternalista de Estado. Não é uma coisa nova isso. E a população chinesa aceita esse paternalismo em troca de segurança, em troca de crescimento. É uma particularidade deles, né? Outro modelo de crescimento. Eles sabem o que vai ser feito. Eles sabem que o Estado vai interferir. Eles sabem que o Estado vai direcionar recursos para isso. Então, a partir do momento que você tem meio claro o que vai ser feito, todo mundo tem mais confiança de fazer investimento. Né? Independente se é por motivos ortodoxos ou heterodoxos, mas as pessoas tomam decisões daí melhores, né? Tomam decisões na realidade. Né? No nosso caso, a gente tem as não decisões, né? Que a gente acaba travando e fazendo com que o nosso PIB fique lá no zero. E aí se vale a crítica, tome decisões, uma decisão de, por exemplo, não fazer uma ligação
que todo mundo, o país espera e o país vizinho espera que seja feita uma ligação, que haja uma conversa entre chefes de Estado, mas fica uma picuinha de eu não vou ligar para ele não vai ligar para mim, e quem perde com isso é essa população que é mais pobre, que não consegue uma renda um pouco melhor, aquele empresário que não consegue fazer a sua venda para melhorar a renda desse trabalhador, né? Não, e você sabe que também saiu uma pesquisa recente. Hoje o professor está cheio das pesquisas. Estou lembrando de tantas pesquisas que vai falando durante as aulas, aí você vai lembrando. Que mostra que a classe que mais se beneficiou dos rendimentos durante o governo Lula agora foi a classe A e a classe B. Né? A classe B, o rendimento maior que eles tiveram foi pela via do trabalho. E a classe A foi graças a rendimento com juros e dividendos, né? Mercado financeiro. Então, a classe mais abastada, ela tem mecanismos de ganhar dinheiro, mesmo quando a economia está mal. Né? Mesmo quando a economia está ruim, a economia está indo mal, veja o caso hoje. Você pode estar uma bolsa ruim, pode estar as empresas sem investimento, mas a taxa de juros está 15% ao ano, a básica. Né? Então, se eu tenho recurso sobrando, eu não preciso fazer muito esforço. Eu vou lá, invisto num CDB, num título público e ganho livre lá 15%, livre não, tem imposto de renda, né? Mas eu ganho lá 15% ao ano de juros, sem fazer esforço nenhum. Agora, a população mais pobre, ela não tem como guardar dinheiro. Ela tem que comprar alimento. E a hora que ela vai comprar alimento, moradia, essas coisas, vai estar mais caro. Né? Então, ela acaba tendo que pagar mais e o cara que tem dinheiro sobrando vai ganhar mais num cenário como esse. É por isso que muitas se fala, vamos baixar esses juros é um absurdo. Concordo que é um absurdo. Mas não é na canetada que você vai jogar isso aqui para baixo e vai resolver o problema da pessoa que está com mais dificuldade, né? Pelo contrário, de novo, qualquer sinalização que você faça, né, política para a economia, de que vai ter uma interferência no Banco Central, você vai jogar a economia mais ainda para baixo. É o caso do nosso amigo lá, demorou, mas apareceu, né? O Trump. Ele anunciou a demissão de uma das diretoras lá, do equivalente ao Copom deles, né, que é um comitê que decide a taxa de juros. E aí isso mostra claramente uma interferência no Banco Central deles, porque ele está querendo lá que a juros baixe também, por outros motivos, mas ele quer lá que a taxa de juros caia. E aí vai até para a justiça, isso aí é uma coisa muito séria, né, esse tipo de interferência. Reduz muito o investimento e a expectativa do empresário nesse cenário. É uma situação que... E eu não me canso de dizer isso, alguns colegas que a gente tem conversado, mas essa política do Donald Trump... Não, essa política do Donald Trump não é de hoje, ele não pensou agora, no dia 20 de janeiro, que ele assumiu a Casa Branca novamente. É uma política que ele já adotou lá atrás, no primeiro mandato dele, perde a segunda corrida eleitoral para o ex-presidente, me fugiu o nome agora, mas para o ex-presidente norte-americano, mas o plano já estava traçado lá atrás. Os primeiros 4 anos de Donald Trump já tinha um plano traçado para que, se ele voltasse ao poder, esse plano... Então, são as nuances, né? São as mudanças das regras com a bola rolando. Não, e tudo isso tem a geopolítica por trás, né? Que cada Joe Biden, né? O ex-presidente. Né? Que cada vez está sendo mais importante, né? A discussão com a China, com a Rússia. Nós tivemos essa semana um encontro lá dos chefes de Estado da Rússia, da China e da Índia, né? Meio que se mobilizando para a região ali do Oriente. Então, no meio de tudo isso, ainda você tem que administrar com quem que você vai fazer parceria, quem que vai ser seu amigo, quem vai ser seu inimigo. Pode ser um bom momento para o Brasil, essa conversa entre China, Índia, e pode ser o Brasil pode pegar carona em algum momento nessa conversa? Eu acho que sim. O grande problema é que eu acho que alguns líderes começam a perder a noção do bom senso, né? Porque daí perder o bom senso significa que eu vou fazer coisas que até pode ser mal para mim, pode ser ruim para mim, né? Que é o caso de algumas decisões dos Estados Unidos, até mesmo na Europa, algumas delas. O próprio Putin toma algumas decisões que é pior para ele, inclusive, né? Para a Rússia. Mas eu acho que, assim, o Brasil ele sempre foi muito caracterizado por uma diplomacia assim mais pé no chão, né? De nunca tomar partido de um lado ou de outro. Isso fez com que nós tivéssemos um relacionamento muito bom, seja qual for o viés político dos outros líderes. E eu acho que é uma oportunidade. Óbvio, independente se você concorda com a ideologia X, Y lá do chefe de Estado A, B ou C,
eu tenho que fazer parceria para ele, porque tenho que pensar na minha economia. Tenho que pensar que para eu crescer, eu preciso ter novos mercados. Eu não consigo crescer fechado, né? A China, por exemplo, ela conseguiu o crescimento dela nos anos 80 e 90 voltado para o mercado externo. Foi graças ao mercado externo que ela cresceu. Agora que eles estão tentando se voltar para o mercado interno. E aí isso vem sendo um grande problema para a China agora, porque a China ela reduziu, os chineses não consomem, tem um nível de consumo baixo, porque eles poupam muito, né? Porque eles não têm aposentadoria como nós temos aqui. Agora a China está mudando, ela está criando contribuições sociais como a gente criou aqui lá nos anos 80, para fazer os empresários e os trabalhadores pagarem um imposto, né, uma contribuição, para bancar uma aposentadoria. Só que é um caminho muito complexo isso. A gente já viu que não deu muito certo no nosso caso aqui, porque assim, o sistema de previdência nosso mesmo não para de pé. Não, né? Se sustenta, não se segundo sustenta. Os estudos aí, ele não se sustenta por mais 10, 20 não, anos. A gente sempre tem que fazer reforma, né? A China é um pouco mais rica, ainda tem até uma certa folga ali, mas é difícil. Inclusive tem uma reportagem no New York Times essa semana falando que os próprios chineses não concordam com isso, né? Eles preferem eles poupar. Né? Isso tem um debate até ideológico na economia, porque você fala, por que uma parte do meu salário o governo precisa tomar de mim para depois, a hora que eu me aposentar, ele me devolver? Por que eu não fico com essa parcela e eu decido onde eu vou aplicar esse dinheiro? Né? E é meio isso que está o debate lá na China hoje. Porque daí o chinês não quer que o salário dele caia, porque o salário dele vai cair, porque uma parte do salário vai para o Estado agora, né, para bancar essa contribuição. E aí é uma questão que também é outro vespeiro no Brasil que a gente não vai... porque a gente não teve quem pensasse nisso lá atrás, né? É complicado, viu? O professor Renato Vaz Garcia, e cada momento que a gente vai tentando desenrolar o novelo dá mais uma volta, dá mais um nó. Vai cavando, sempre tem um buraco a mais ali que aparece. Né? Complicadíssimo. Professor, mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente aqui. O papo sempre é muito bom. A gente aprende muito e principalmente nessas questões, como eu disse, brinquei, né? O professor hoje é repleto das pesquisas, mas as pesquisas nos mostram, são fotografias de momento que nos mostram o caminho que a gente tá percorrendo e o caminho que a gente pode percorrer. Então sempre é muito importante esse tipo de leitura e a gente só pode realmente agradecer a sua participação. Não, eu que agradeço, Douglas. Eu acho que é importante as pessoas se aterem aos fatos, né? Às pesquisas, ao que realmente está acontecendo. Você pode até ter a sua ideologia, o que você sonha para uma determinada região, para um determinado país, mas assim, na prática, como é que as coisas funcionam, né? O que dá ou não certo na hora do vamos ver? Né? E isso a gente se perdeu um pouco nos últimos anos, né? Porque a ideologia acaba ultrapassando assim, muito longe o bom senso da prática, né? Dos fatos ali, né? Contatos com o professor Renato? Pode ser no Instagram, tem lá Renato Vaz Garcia no Instagram e tem também renato.garcia@prof.uniso.br. Procurar lá também em graduação no portal da Uniso, uniso.br, graduação vai encontrar o professor Renato Vaz Garcia lá com todas as informações e pode, quem sabe, bater um papo para vir conhecer um pouquinho mais da estrutura dos cursos de economia aqui da Uniso. Bom, você que está junto com a gente, nosso melhor, muito obrigado. A gente volta na semana que vem. Mais um tema aí, tem quem sabe espinhoso com os nossos professores e em breve a gente tem um programa muito especial, afinal de contas, curso de jornalismo e o curso de economia completando 30 anos, aliás, não é o curso de economia, e sim a Cesta Básica Sorocabana completando 30 anos, a gente vai fazer um programa todo especial relacionado a isso, inclusive... Já combinamos com o professor Renato aqui algumas perguntas dos nossos alunos lá do Colégio Dom também para vir participar. Vai ser bem legal, vai ser um programa bem diferente e você não perde por esperar. Lembrando sempre, o Uniso Economia aqui na Rádio Cantate FM, Rádio Uniso, a técnica de gravação é do nosso Marcelo Caran, também a edição é de Jéssica Toffoli e Douglas Vale, a coordenação geral da professora Evenise Batista. Até a próxima semana, aqui mesmo no Uniso Economia. Tchau, gente! Uniso Economia.